Olá, amigos. Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como eu consegui economizar R$ 500 na minha conta de água em 15 kitnets. Isso mesmo, eu economizo por mês R$ 500 na minha conta de água, com uma dica simples. Então, se você quer entender como eu faço isso e como você também pode usar essa dica no seu negócio, fique até o final desse vídeo que você vai entender passo a passo o que pode ser feito e se você precisa ou não fazer isso. Combinado? Bom, muito obrigado aí pelos elogios que vocês têm dado, pelos comentários no canal, pelas mensagens que temos recebido. Nós ficamos muito agradecidos e motivados com essas mensagens e isso nos ajuda a produzir novos conteúdos. Nosso objetivo aqui é trazer informações claras, informações objetivas e para ajudar, sem meias palavras, sem segundas intenções por trás, mas sim baseado na nossa experiência, nossos erros e acertos, o que achamos que pode ajudar vocês. Nós estamos, nesse sentido, planejando mais alguns vídeos, então vamos fazer um vídeo mostrando como eu consegui construir 15 kitnets sem ter todo o capital, sem ter todo o dinheiro. O meu passo a passo, vou mostrar os números, vou mostrar como eu consegui, e isso pode ajudar vocês. Então, se vocês querem ver mais vídeo como esse, se inscreve no canal, dá um curtir aí embaixo, esse curtir ajuda muito a divulgar esse vídeo e outras pessoas podem ter acesso. E por favor, se vocês puderem, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, ou compartilhe esse vídeo com pessoas que querem empreender, ou ainda com pessoas com famílias grandes que gastam bastante água, porque esse vídeo pode ser útil para uma casa simples com bastante gente, onde a conta de água é mais alta. Combinado? Vamos lá? Então, o que eu descobri? Infelizmente eu descobri tarde, depois da obra, depois de ter construído. Eu descobri que existem faixas de consumo de água de acordo com o consumo, ou seja, o preço do metro cúbico ele vai subindo à medida que o consumo de água vai aumentando. Isso não vale para a luz, tá? Para a luz o quilowatt é sempre o mesmo, então quanto mais você gasta, mais você paga, mas o preço do quilowatt sempre é o mesmo. Mas na água tem uma diferença considerável, porque o preço do metro cúbico sobe e sobe muito quando você passa de uma determinada faixa de consumo de água. Então eu trouxe aqui para vocês, pessoal, algumas tabelas que eu pesquisei, né? Por exemplo, essa tabela de Curitiba, eu sou de Curitiba, sou do Paraná, aqui nós temos a Sanepar. Então, no Paraná, em Curitiba, se você gasta até 5 metros cúbicos de água, você paga de água e esgoto R$ 80, para arredondar. Se você gasta entre 6 e 10 metros cúbicos, você coloca mais R$ 2,46 por metro cúbico. Aqui nos 10 metros cúbicos dá R$ 90. Ou seja, você paga, em média, R$ 9 por metro cúbico, até 10 metros cúbicos. Então guardem esses 10 metros cúbicos, porque mais para frente vocês vão entender na nossa dica no final desse vídeo. Se você vai para uma faixa de 11 a 15, você paga R$ 13,35 no metro cúbico, 16 a 20, R$ 3,82, 21 a 30, R$ 13,93. E se você passa de 30 metros cúbicos no Paraná, na Sanepar, você paga R$ 23,57 cada metro cúbico. Ou seja, você passa de R$ 9 para R$ 23 o metro cúbico. Para vocês verem como fica caro com o consumo de água avançando, como fica caro a quantidade de água. Então, é aqui que está o pulo do gato, a nossa dica. É, Aqui, pessoal, é uma tabela que eu peguei de São Paulo, tá? Eu não sei se essa tabela está com imposto ou não, então pode variar um pouquinho o valor. Eu só traz, mas usem os números como referência, tá? Não como número final. Mas, ou seja, nessa tabela de São Paulo, de 0 a 10, a gente gasta de água 29, de esgoto 29, então dá R$ 60 arredondando. De 11 a 20 vai para R$ 9 o metro cúbico, de 20, somando os dois. De 21 a 30 você gasta 23, 22, R$ 23 o metro cúbico. Acima de 50 vai para R$ 25 o metro cúbico em São Paulo. Isso é muito caro. É por isso que a gente tem que tentar trazer uma estratégia para quem tem muitas mais unidades, e portanto tem um consumo de água maior, tem que trazer uma estratégia. Eu tenho colegas de São Paulo que estão com contas muito altas, muito altas. Né? Colegas aí que estão trabalhando para tentar reduzir, como eu já fiz, e eu vou mostrar para vocês.
Aqui a tabela de Minas Gerais, da Copasa, né? Então é o mesmo princípio, tá? Sendo que se você passa de 40 metros cúbicos, você está aí já com R$ 23 o metro cúbico. Se você está na casa dos 15, dos 20, entre os 20 e 40, você está aproximadamente entre mais ou menos 15 a R$ 20 o metro cúbico. Tá? Aqui mais uma vez são valores de referência, né? Aqui tem os impostos e outros custos que entram nessa tabela. Esse é só o valor de referência que é usado. Ok? Então só para vocês entenderem, isso, pelo que eu pesquisei, tem em muitos estados essa questão da faixa. Naturalmente você precisa entrar no teu estado, na tua companhia de água e luz, entra no Google, digita taxa de água para minha cidade, escreve o nome da tua cidade, ele já vai te direcionar, você já vai achar essa tabelinha lá e vai saber como é. Algumas cidades eu achei uma fórmula que você faz, e essa fórmula que também ela vai aumentando o valor de acordo com o consumo, através de uma forma matemática. Tá? Qualquer dúvida, se precisarem, comenta aí embaixo do vídeo, que a gente pode tentar ajudar se eu souber. Ok? Mas é bem tranquilo de saber isso, e todas as cidades que eu pesquisei, vários estados, têm essa questão de faixa. Alguns por tabela, alguns por fórmula, mas todos eles, conforme vai gastando mais, o metro cúbico vai ficando mais caro. Então é importante que vocês deem uma olhada aí na cidade de vocês e se planejem para isso, para não cometer os mesmos erros que eu cometi e que muitos colegas estão cometendo nesse momento. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês só para mostrar para vocês a economia que é possível fazer. Então esse é um simulador da Sanepar, ele simula, tá? É uma conta de água, as contas de água são exatamente assim no Paraná, quem é do Paraná já vai reconhecer. Então aqui, o que acontece? Hoje eu gasto nas minhas 15 kitnets aproximadamente 60 metros cúbicos em 15 kitnets. Ou seja, se eu fosse gastar, se eu tivesse apenas um relógio hoje, eu pagaria de conta de água R$ 1.091. Isso mesmo. Se eu tivesse um relógio, 60 metros cúbicos no Paraná, eu pagaria R$ 1.091. Como eu falei, tem colegas meus que estão pagando valores muito altos e estão já trabalhando para diminuir isso. E isso acontece, tá? Isso é real. Então, depois que vem a conta, é tarde demais. Você precisa pagar e aí vai tentar solucionar ou amenizar o problema. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. É por isso que eu estou tentando mostrar para vocês como vocês podem evitar isso. Ou talvez vocês já estejam pagando e nem se deram conta ainda. Ok, se eu pegar a mesma conta que eu tenho com 60 metros cúbicos e eu dividir a conta em 6, eu vou explicar como é que vocês podem fazer isso, em 6 contas, eu vou ter pelos mesmos 60 metros cúbicos R$ 552. Pessoal, R$ 500 de economia. Ou seja, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu estaria pagando R$ 1.091. Hoje eu pago aproximadamente entre 550 e R$ 600 de água por mês para 15 kitnets. Esse é o valor que eu pago mensalmente. Varia um pouco porque tem kitnets com um morador, 2 moradores, mas a gente vai explicar um pouquinho mais. Tá. O que significa 6 residências? Tá? No Paraná, e eu sei que em outros estados também, São Paulo é possível, Porto Alegre, desculpa, Rio Grande do Sul é possível, outros estados é possível fazer isso também, eu não pesquisei todos. Você tem duas alternativas para você dividir a conta. A alternativa clássica é você mandar instalar um relógio de água do lado. Então você tem, a gente chama de cavalete de água aqui no Paraná. Você tem um cavalete de água, você manda instalar um segundo, um terceiro, um quarto. No meu caso aqui, teria que ser 6 cavaletes de água instalados para alimentar, para eu ficar com 10 metros cúbicos para cada cavalete. Isso é a otimização do meu custo. Ok. Outra possibilidade que eu aprendi aqui no Paraná, e eu sei que tem em outros estados também, não sei se tem em todos, mas tem em outros estados, é dividir um relógio em mais economias. O que é economia? É justamente uma conta. Então eu posso pegar um relógio e dividir ele em 6 economias. Eu poderia fazer isso, certo? O mesmo relógio, um relógio, uma ligação de água só, não mexe nada estruturalmente, mas na conta você divide ela em 6. Então ele pega 10 metros cúbicos, ele cobra numa economia, 10 metros cúbicos na outra, 10 metros cúbicos na outra, e o final ele joga na última economia. É assim que eles fazem o cálculo. Qual é o problema disso? O problema disso é que é possível que
é fácil de entrar com as economias, mas é difícil voltar atrás. Ou seja, se você vai para 6 economias, se eu for para 6 economias, eu fiz uma coisa diferente, eu vou explicar para vocês. Se eu for para 6 economias, é difícil voltar atrás. Para voltar atrás, eles vêm fazer uma vistoria no local, um fiscal, que vem contar as residências. Você tem que mostrar que você cancelou uma residência para você conseguir voltar atrás. E o que acontece se eu tiver 6 economias? Se por acaso baixar a demanda, ou seja, se eu tiver menos moradores, se eu ficar com kitnet vazia, se eu parar para reformar ou construir uma kitnet por um mês ou mais kitnets por um mês, a minha demanda de água vai baixar. Mas se eu tiver com 6 economias, eu vou ter R$ 552 de conta. Não interessa, se eu gastar zero água, eu vou ter R$ 552 de conta. Por quê? Porque são 6 taxas mínimas. Por isso que tem que se pensar muito bem, tem que se planejar muito bem, e eu vou explicar o que eu fiz que pode ser uma alternativa para vocês. Ok? Então, outro exemplo aqui para ilustrar é o consumo de 30 metros cúbicos, que eu estimo mais ou menos aí 10 unidades, vai dar mais ou menos 30 metros cúbicos. Talvez 8 unidades, talvez 10 unidades, dá mais ou menos 30 metros cúbicos de água. No 30 metros cúbicos de água, se eu tiver apenas uma economia, um relógio, eu gasto R$ 396. Se eu pegar esse mesmo relógio gastando 30 metros cúbicos, com 3 economias, ou seja, um relógio dividido em 3 contas, eu pago R$ 236. Então aqui eu já tenho R$ 120 de economia. Pessoal, isso é bastante dinheiro. Estamos falando de 30% de economia de água dessa forma. Para quem tem mais, 50% de economia. Para quem tem menos consumo, 30% de economia. Detalhe, isso aqui às vezes a gente pode ver na casa da gente. Se você tem uma família grande como eu, que gasta mais água, isso aqui também pode ser útil na sua casa. Então por isso que é uma informação que vocês têm que olhar a conta de vocês e dar uma olhada na situação, como é que tá. Ok? Bom, agora falando o que eu fiz. O que eu fiz? Eu fiquei com medo de colocar 6 economias. Na verdade eu já tinha 2 relógios no meu terreno, porque eu tinha uma casa e eu tinha uma casa com 2 quartos e eu estava construindo 4 kitnets. Eu tinha 2 casas, na verdade, que mais pra frente eu mostro pra vocês, uma casa maior, uma casa menor, e ia construir uma kitnet. Então eu peguei, já tinha 2 relógios no terreno, eu mantive os 2 relógios durante a obra. Quando eu startei as primeiras 4 kitnets, porque eu startei primeiro 4 kitnets, isso lá atrás, há mais de um ano já, eu coloquei para rodar as 4 kitnets junto com um desse relógio de uma das casas. Absorvi a conta da casa, que era o nome da pessoa, e coloquei as 4 kitnets. Então eu fiquei com 5, uma família e mais 4 kitnets no mesmo relógio. No primeiro mês eu levei um susto. Então, por quê? Porque eu não sabia dessa dica. Então eu paguei um valor bem alto. Na época, para 4 kitnets e uma casa, eu paguei, se eu não me engano, se não me falha a memória, R$ 380. Aí eu comecei a pesquisar, fui lá, descobri, dividi esse relógio em 2 economias e reduziu a conta para 301 real. Aí depois eu pedi mais um relógio adicional, eu vou explicar para vocês por quê, e eu consegui baixar essa conta. Bem, consegui ter uma boa economia. Aí naturalmente quando eu fui startando as outras unidades, eu já fui calculando e colocando os relógios para balancear o meu consumo. Como eu falei para vocês, dividir economias é um pouco perigoso. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tenho casais e solteiros nas kitnets. Algumas têm casais, algumas têm solteiros, sai um casal entre solteiros, sai um solteiro entre casal. Então a demanda ela acaba oscilando, certo? Ela acaba mudando mês a mês. Além disso, tem consumo natural, né? Às vezes as pessoas viajam, ficam 20 de 15 dias fora, às vezes as pessoas ficam mais em casa, tem um feriadão que gasta mais água. Então o consumo naturalmente ele flutua, ele varia, não é um consumo fixo. Hoje eu tenho 60 metros cúbicos para 15 kitnets. Nesse momento eu tenho 22 moradores, gastando em média 60 metros cúbicos. Isso dá 2,72 metros cúbicos por morador. Guardem esse cálculo. Ok. Então mas eu acho perigoso aplicar isso, como eu falei, porque eu posso ter mais solteiros e menos casal, eu posso ter uma kitnet vazia, então eu acho perigoso aplicar 2,72 metros cúbicos por morador.
Eu cheguei a um cálculo aqui, quando eu fui planejar as minhas kitnets, de 2 a 2,5 metros cúbicos por morador. Esse é o meu cálculo. Inclusive, a minha franquia para solteiro é 3 metros cúbicos, a gente dá um pouquinho mais de folga e cobra por isso. Para casal é 5 metros cúbicos. Por quê? Porque lava a roupa junto, então você não é equivalente 1 para 2, né? Mas então, casal eu uso 5 metros cúbicos de franquia, solteiro eu uso 3 metros cúbicos de franquia. Hoje esse é o meu número. Mais pra frente, num outro vídeo, eu explico bem essa questão só de franquia para vocês entenderem como que eu trabalho com as franquias. É bem legal. Mas, ou seja, eu cheguei a essa média para planejamento de 2 a 2,5 metros cúbicos por morador. Ou seja, se você vai ter 10 kitnets e pretende ter 10 pessoas solteiras lá, você tem que pensar em mais ou menos 20 metros cúbicos de consumo de água, aproximadamente. 20 a 25. Se você vai ter 5, aproximadamente 10 a 15 metros cúbicos de água que você vai gastar. Ou seja, se você tem 5, talvez valha a pena você ficar com um relógio só, não dividir em 2 relógios, né? Porque vai dar 2 taxas mínimas, vai dar prejuízo. Se você tem 10 kitnets, já vale a pena pensar em 2 relógios, ou um relógio com 2 economias. Como que eu fiz nas minhas kitnets? Eu tinha 2 relógios, dividi um relógio em 2 economias, como eu falei para vocês, pedi um terceiro relógio, depois pedi um quarto relógio. 2 relógios eu tenho 2 economias. E outros 2 relógios eu tenho uma economia em cada. Então, no total, eu tenho 6 economias, certo? Então, quando flutua, eu sempre pago 60 metros cúbicos. É que, na verdade, no Paraná tem uma diferença, porque a taxa mínima agora na pandemia passou para 5 e eu pago 2,76. Então, para mim, acaba valendo a pena. Eu pago aproximadamente entre 550 e 600 reais. Mais perto de 600 reais por causa dessa diferença que tem, que eu absorvi. Mas por que eu coloquei mais relógios? Eu fiz um sistema, eu interliguei os relógios. Então hoje eu tenho esses 4 relógios ligados nas tubulações que alimentam o meu sistema hidráulico das kitnets, que são as caixas d'água, né? Em Curitiba falta água de 36 horas e fica com água 36 horas. Então eu preciso ter bastante caixa d'água para os moradores. Então eu liguei todas as tubulações juntas, né? Elas são tubulações que saem separadas, mas elas são interligadas com registros. Então, por exemplo, quando eu quero rodar um relógio, eu abro o registro e rodo aquele relógio e fecho o outro. E assim eu consigo controlar o meu consumo de água mensal, num relógio e em outro. Dessa forma eu consigo ficar sempre perto dos 550 reais. Mesmo que a conta suba, eu consigo balancear nos relógios e ficar. Dá um pouquinho de trabalho, você tem que ficar indo, checar, enfim, não precisa fazer isso. Eu optei porque é o meu trabalho, é o que eu me propus a fazer, então eu optei em fazer dessa forma. Mas por que eu coloquei relógios e não economias? Porque relógio eu consigo desligar facilmente. Então, se amanhã, se daqui a alguns meses, a minha demanda baixar, eu tiver mais solteiros, menos casais, ou se começar a viajar, o perfil do inquilino que viaja mais, alguns inquilinos que viajam mais, eu ver que a minha demanda começa a baixar, eu vou lá e faço o quê? Eu entro na internet e mando desligar um relógio de uma economia. Então eu passo a 5 economias, 50 metros cúbicos. Ah, baixou mais ainda. Ok, eu vou lá e mando desligar um relógio com 2 economias. E passo a trabalhar com um com 2 e 2 com uma. 4, certo? 4 economias, 4 contas. Então é por isso que eu coloquei relógios e não dividi tudo em economia. Porque eu tenho a facilidade de voltar atrás se eu precisar. E como eu falei, eu fiz um sistema interligado, onde eu posso ligar um e desligar outro. Então, esse mês, por exemplo, eu tive um vaso sanitário que vazou bastante, deu 7 metros cúbicos de prejuízo. Eu sei porque eu tenho hidrômetros individuais, vou mostrar para vocês. Então, eu sabia que aquele relógio estava comprometido. Eu fui lá, desliguei ele o resto do mês, pus os outros para rodar, deu prejuízo, claro que deu, 7 metros cúbicos é bastante dinheiro, mas eu consegui amenizar esse prejuízo. Se eu tivesse normal, sem pensar em nada, sem acompanhar, teria vindo aí tranquilamente mais 200 reais de prejuízo, ok? Então, é por isso que eu gosto do sistema que eu fiz de registro. Fecha um, abre outro. Pelo menos uma vez por mês eu vejo a água. Então eu sei o dia da leitura, 15 dias depois eu vou lá, dou uma olhada na leitura. Ah, esse aqui está controlado, esse não está. Opa, fecho esse, abro esse, mantenho esse mais uma semana. Então eu consigo controlar as contas dessa forma, para eu sempre ter contas próximas ao meu objetivo, né, que é de 550 reais. Sempre nesse sentido. Ou 10 metros cúbicos por relógio, ou no relógio que tem 2 economias, 20 metros cúbicos. Ok?
Só para vocês entenderem, eu expliquei rápido porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Porque eu sei que é incômodo para vocês assistirem. Então eu estou tentando explicar e dar algumas dicas. Mas então é isso, pessoal. A minha dica para vocês é: vocês precisam primeiro, o que vocês têm que fazer? Tem que entender quanto que é a taxa mínima da cidade de vocês. Essa é a informação mais importante. Normalmente é 10, 5, 7, é por aí. Então você precisa entender quantas taxas mínimas eu tenho. Ah, eu tenho tantas. Quanto eu gasto de água? Ah, eu gasto 20, minha taxa mínima é 10, eu preciso ter duas contas. Ah, eu gasto 30, minha taxa mínima é 10, três contas. Se a taxa mínima é 7, vão ter que recalcular, né? 20 metros por 7, três contas. Então vocês vão ter que entender a taxa mínima para entender quanto que vocês precisam equalizar. E aí precisa pesquisar se dá para dividir a economia ou vai precisar pedir novos relógios. Lembra que a economia não pode voltar atrás, então vocês têm que pensar bem, tem que pensar na demanda, tá? Então essas são as nossas dicas aí para vocês tentarem economizar nas contas de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês outra melhoria que eu fiz que me ajuda na economia de água. E essa é bacana, hein? Quando eu projetei as kitnets e startei as primeiras 4, como eu falei para vocês, a minha ideia era ratear a conta. Não era ratear, era deixar incluído no valor do aluguel. Eu não ia ratear nada, mas ia deixar incluído no valor do aluguel. Ia ter um preço fixo e ponto. Só a luz que eu ia fazer a medição, porque eu sabia que podia ter abuso, especialmente no banho. Eu sempre imaginei que a água era mais tranquilo de lidar. Mas, aqui, como eu já falei, em Curitiba falta água 36 e vem água 36 horas. O que acontece? Eu coloquei um casal e eu coloquei uma caixa d'água de 1.000 litros para 2 kitnets. Não precisa disso, tá? Depois a gente mudou tudo. O cálculo é mais ou menos 500 litros por... 300 litros por pessoa por dia. Esse é o indicado aqui na Sanepar. Porque aqui falta bastante água, né? Mas é o indicado esse. Porém, como eu já ia usar essas caixas d'água para novas unidades, eu coloquei 2 caixas d'água de 1.000 litros para 2 unidades. Uma caixa d'água de 1.000 litros para uma unidade, uma caixa d'água de 1.000 litros para outras 2 unidades. Desculpa. 2 caixas d'água de 1.000 litros para 2 unidades cada uma. Agora acho que ficou mais claro. E o que aconteceu? Primeira semana, me liga a moradora, que trabalhava o dia todo, chega em casa. Alessandro, não tem água aqui. Eu falei, não pode. Não tem como não ter água. Tem 1.000 litros de água para vocês aí. Não pode ter acabado a água. É muita água. Ela falou, mas acabou. Eu fui lá naquele dia, era de noite já. Olhei a caixa d'água, estava fácil acessar, porque estava em obra ainda. Vazia a caixa d'água. Eu falei, não acredito. Passou mais um dia, voltou a água, encheu a caixa, passou mais um dia, acabou a água de novo. E a outra não, hein? Uma caixa d'água, mais da metade. E a outra caixa d'água quase vazia, acabando a água. Eu falei, não pode. E eu não podia falar nada, porque como é que eu vou dizer que é ela ou é outro morador? Como é que eu vou... Eu sabia que eram os outros moradores, né? Mas como é que eu vou chegar para eles e falar, vocês gastaram muita água? Eu não tenho como fazer isso. Eu fui para a internet pesquisar e eu achei esses medidores hidrômetros que se vende no Mercado Livre. Custa R$ 80 cada um, com conexão já. Só que como eu não tinha previsto isso no meu projeto, e esse foi um erro grave no meu caso, eu não tinha previsto, eu não tinha muita opção. Eu fui obrigado a instalar eles na saída da caixa d'água, lá em cima do forro. E isso é um transtorno para mim. Porque imagina, eu fiz uma plataforma, né, fiz uma escada para subir por fora, então eu fiz toda uma estrutura, eu construí toda uma estrutura para poder fazer leitura uma vez por mês. Porém, é um transtorno subir no forro uma vez por mês. Então eu já estou estudando a medição remota. Né? Tem alguns equipamentos que eu consigo fazer medição pela internet desse tipo de hidrômetro. Então a gente está já aí estudando e vamos implementar para facilitar a vida. Essa medição remota. O problema é o custo, né? Mas nesse caso vai valer o investimento para não ter que ficar subindo no forro uma vez por mês, que é um transtorno. Então eu não estou dizendo que isso aqui é referência, não estou falando para vocês fazerem isso de jeito nenhum. Eu estou mostrando para vocês o relógio, não é legal ficar subindo no forro. Tem pessoas que fazem lá fora, que descem o cano, colocam no relógio e sobem. Eu particularmente tenho medo de fazer isso. Eu sei que funciona porque tem gente que faz. Mas eu tenho medo de fazer isso porque eu tenho 1,5 m, 1,5 m e pouquinho de coluna de água na caixa d'água, a altura da caixa d'água, né? E se eu faço isso, é grande a chance de eu perder a pressão no chuveiro das unidades de cima. Então eu tive receio de fazer isso e decidi deixar os relógios perto da caixa d'água no forro. Para aumentar a pressão também. Eu tinha receio que eles restringissem a vazão, eles não restringem. Então eles funcionam bem. Outra coisa, dica importante, hein? Esse modelo de relógio que é mais em conta no Mercado Livre, o fabricante indica que ele seja montado na horizontal. Ele não deve ser montado na vertical. Tá? Isso está no site do fabricante.
Então é importante também sempre dar uma olhada, ou pedir pro encanador de vocês dar uma olhada, o engenheiro dar uma olhada nas especificações técnicas, para não montar errado e não ter erro de medição. Eles são bem bons, tá? Eles batem certinho, ligando naquele vídeo da elétrica que a gente fez, eles batem certinho com a conta de água que vem. Muito, muito próximo, assim. Então eles são muito bons, são muito corretos na leitura. Eu gosto bastante desses modelos simples, mas eu vou ter que te trocar esses modelos por um modelo que tenha medição remota, porque eu não quero ficar subindo no forro uma vez por mês. Então, mais uma vez, não é referência, mas deixa eu contar para vocês a historinha lá, porque esse tipo. Aí o que aconteceu? Eu comprei os relógios, pedi pro meu pedreiro instalar, ele mesmo instalou, é muito fácil de instalar, e eu comecei a monitorar. Na época estava mais fácil o acesso, porque a gente estava em construção, né? Então eu olhava uma vez por semana. Ah, mas rapidamente eu entendi. Eles lavavam roupa praticamente todo dia. E eu tenho sorte não, porque o custo é mais alto, mas porque eu tenho medo de liga a torneira do banheiro ou liga o vaso para o chuveiro, liga a pia para o chuveiro. Então eu faço duas tubulações sempre. Faço uma tubulação para o chuveiro e uma tubulação para a pia, máquina de lavar. Então eu sempre separo as tubulações para não ter queda de pressão. Eu faço isso em todas as minhas obras já há algum tempo. E eu sabia exatamente qual era o relógio do banheiro e da máquina de lavar. Eles gastavam bastante no chuveiro também, tomavam um banho bastante demorado. Isso eu pegava na luz, mas na água eu vi que eles estavam lavando roupa praticamente todo dia. Acho que tinham algumas peças de roupa, eu vi pelo relógio, né? Não, pelo consumo do relógio, que era muito alto, aquele relógio da, da caixa d'água. Só que eu não tinha acertado franquia de água porque eu não tinha previsto o relógio. Tinha acertado só franquia de luz. Então eu tive que conviver com aquilo, conversei com eles, pedi para dar uma maneirada. Eu tive que conviver com aquele problema por alguns meses. Tive prejuízo, porque eu tinha uma conta fixa de água e eles gastavam bastante água, lavavam bastante roupa. Convivi com aquilo, eles acabaram pedindo para sair, né, antes de terminar o contrato, por uma questão pessoal deles. E eu aí coloquei naturalmente novos inquilinos já com franquia de água também. Então hoje eu faço leitura, alguns passam, tá? É normal. Alguns tomam banho mais demorado, principalmente no banho. Eu não me preocupo com isso, porque assim, eu explico bem, mas era muito normal no começo, pessoal, no primeiro mês, o pessoal ter esse excedente. Isso é muito normal, praticamente todos têm. Eu dou 3 metros cúbicos solteiro, 5 metros cúbicos casado. É quase sempre no primeiro mês eles estouram. Eu cobro o excedente, que eles estouram, dos 3 metros cúbicos ou dos 5 metros cúbicos. Normalmente no segundo mês ou no terceiro mês, a conta reduz para muito próximo da franquia ou entra dentro da franquia. Na maioria dos casos, entra dentro da franquia. O que eu quero dizer com isso? Quando o pessoal percebe que tem controle, eles acabam economizando. Aí eu até recebi um comentário dizendo: ah, mas o pessoal vive com restrição, o pessoal vive com limitação na sua casa. Pessoal, eu vivo com limitação na minha casa, eu preciso economizar. A gente economiza luz, a gente economiza água. Meus filhos sempre estão falando para economizar, isso faz parte da nossa vida. Então eles também precisam aprender a economizar. Não é obrigado, quem quiser gastar mais, gaste, mas pague por isso, tranquilo. Né? O meu acordo com eles é o valor X com a água até tal gasto, com a luz até tal gasto. Passou disso, eles pagam. Muitos optam em continuar a tomar banho demorado, lavar a roupa tranquilo e pagam o excedente, não reclamam, e eu não tenho problema nenhum com isso. Então alguns reduzem e nunca pagam excedente. Outros pagam excedente todos os meses. Por quê? Gostam de tomar um banho mais demorado, gostam de lavar a roupa mais vezes por semana, gostam de gastar um pouco mais e não ligam de pagar por isso. Eu também não ligo. Eu cobro, eles me pagam, tá tudo certo. Mas lembra que tem que sempre estar de olho na questão da oscilação da água por causa da mudança de range que eu expliquei no começo desse vídeo. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para esse vídeo de hoje. Mais uma vez, a gente tenta deixar o vídeo curto, mas tem tanta informação para passar que os vídeos acabam ficando um pouco mais longos, tá? Mas vamos tentar assim sempre dividir, falar um pouco mais rápido para tentar deixar os vídeos mais curtos na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no canal, deem um gostei aí se ficaram até aqui, por favor. Nós vamos fazer um vídeo muito bacana na sequência de como eu consegui construir 15 kitnets com pouco dinheiro. Não sem dinheiro, mas com um pouco de recurso. Eu não tinha todo o dinheiro. Eu vou mostrar para vocês com números e como que eu consegui fazer isso
talvez possa ajudar aí as pessoas que estão tentando planejar os seus empreendimentos. Bacana? Vamos abrir todos os números, falar de maneira bem clara e bem aberta, com planilha de cálculo, com construção, etc. Estamos aqui para tentar também ajudar vocês. Bacana? Obrigado, pessoal. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau!